Fala pessoal, bora comentar brevemente sobre o balanço da Unipar, já que é uma das excelentes pagadoras da nossa bolsa, com um dividend yield atual de 17%. E se clicar aqui na parte de ranking de ações, hoje a Unipar está entre as top 10 melhores pagadoras de proventos no quesito dividend yield. E eu irei citar a seguir que a empresa citou uma proposta de proventos e o dividend yield até que será interessante. Mas antes de comentar aqui sobre isso, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias, investimentos e os aportes semanais da carteira do canal. Aí bora lá, comentar aqui um pouco sobre o balanço da Unipar e apenas destacando que a empresa é uma gigante do setor, apesar de ser uma small cap. A Unipar é líder na produção de cloro, soda e uma das maiores produtoras de PVC da América do Sul. E a empresa encerrou com a receita líquida de 1,4 bilhão no quarto tri de 22 e de 7,3 bilhões em 2022, ou seja, um crescimento de quase 16% em relação a 2021, e isso aqui representou a maior receita líquida da história da Unipar em seus 53 anos. Então realmente foi um resultado bem robusto. Porém, não adianta olhar só para a receita. Aqui temos o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que foi de 2,6 bi, crescimento de 15%. Já o seu lucro líquido foi de 1,3 bilhão, o que representou uma alta de 14% em relação a 2021. E o quarto ponto, a utilização média da capacidade instalada de produção das 3 plantas que a empresa possui ficou de 84%, e isso aqui superou o patamar de 78% do ano passado. Já o quarto ponto, sobre proventos para a Assembleia Geral Ordinária, que deve ser realizada no dia 20 de abril, a empresa está com uma proposta de quase 200 milhões de reais, e totalizando, eles irão pagar 1,3 bilhão relativo ao ano de 2022. Porém, boa parte já foi pago e a proposta adicional é de apenas 192 milhões. Até porque, se a proposta é de 192 milhões e a empresa possui 103,9 milhões de ações, ou seja, o dividendo esperado fica na faixa de R$ 1,85 por ação, e se eu dividir pela cotação atual, nessa faixa de R$ 80, temos um dividend yield com essa proposta de 2,3%. E também, se eu pegar tudo relativo a 2022, foi um valor de 1,3 bilhão, o que nos dá cerca de R$ 12 para ação. Então, R$ 12 dividido por 80, temos um dividend yield relativo ao exercício de 2022 na faixa de 15%. Então, realmente fica entre as top 10 melhores pagadoras da nossa bolsa. Aí também destacaram a parte de crescimento da Unipar no quesito expansão da planta de Santo André, que está em fase final, e a previsão para o início da operação ficará para o segundo semestre de 2023. Fora isso, a empresa também possui uma parceria com a AES Brasil no quesito geração de energia limpa, e eles destacaram que esses projetos estão em andamento, sendo o complexo eólico Tucano, que já está em operação parcial e já tem fornecido energia para a planta de Cubatão. Então a notícia é positiva tanto para a Unipar e também para a AES Brasil. Aí aqui um pouco sobre os números, temos nesta coluna o quarto tri de 22 versus o terceiro tri de 22, onde a empresa apresentou 26% de queda na sua receita, 56% de queda na EBITDA e o lucro caiu 25%. Porém, um ponto muito positivo aqui da Unipar é que, em geral, a empresa é pouco alavancada e a relação de dívida líquida é negativa. E a dívida líquida é a dívida bruta menos o que a empresa possui em caixa e equivalentes a caixa. Ou seja, quando a dívida líquida fica negativa, significa que a empresa possui mais dinheiro em caixa do que dívida. E dado esse cenário de juros elevados, esse ponto é muito interessante para a empresa. E também, para não se apegar a um resultado trimestral fraco, perceba que na ótica anual, o balanço da empresa ainda foi interessante, 7 bi de receita, o maior da história, EBITDA de 2,6 bi e um lucro de 1,3 bilhão. Então, é um resultado bem robusto, até porque a empresa é uma small cap. E por que a empresa é uma small cap? Porque eles possuem menos de 10 bilhões de valor do mercado. Então, o valor do mercado é de 8,15 bi e a empresa lucrou 1,3 bilhão. Ou seja, o PL atual da Unipar é da faixa de 6, o que não seria uma ação cara, até porque o balanço continua forte
e o provento atrativo. Fora que, como eu citei, a dívida está muito controlada. E também um dos motivos que o mercado tem batido na Unipar, até porque a empresa atingiu um patamar de R$ 110 e era impressionante que nessa época era um oba-oba imenso, que o pessoal queria comprar a ação porque iria bater 130, 150, aí do nada a ação tomba 30%. Aí não acompanha a empresa e o setor, e perceba que o mercado de atuação da Unipar, eles até destacaram que a demanda brasileira por produtos químicos de uso industrial caiu 5,6% em relação a 2021. Aí também citaram que a base de comparação, as vendas internas recuaram 1,3% e a produção nacional mostrou uma retração de 5,4%. E além do mais, o volume de importações declinou quase 12%, então vários pontos agregaram na redução do volume de vendas da Unipar, principalmente no terceiro e quarto trimestre de 2022. E outro ponto interessante, temos aqui a evolução de preços internacionais do PVC e da soda, e perceba um grande salto de quase 290% no preço da soda em dólar e uma queda de 55% no preço do PVC em dólar. Aí por que a Unipar teve todo um crescimento na sua receita? Porque o preço dos seus produtos cresceram, principalmente a parte de soda, e o câmbio também favoreceu a empresa. Aí esse slide retrata muito bem a queda no volume de vendas, além da queda do preço internacional do PVC. Consequentemente, no quarto TRI, a empresa apresentou uma queda muito grande da sua receita. O mercado já pode estar antecipando uma provável queda no seu balanço em 2023. Mas é aquilo que eu citei, mesmo com a queda no balanço, a Unipar está cotada por um PL na faixa de 6, agora na ótica ajustada, após seu balanço. Então não seria uma ação cara, que mesmo se o lucro caísse 20% ou 30%, ainda ficaria por um PL abaixo de 10 e o dividend yield continuaria atrativo, até porque, em geral, a Unipar repassa cerca de 50% do seu lucro em forma de proventos. E também, com a queda no preço do PVC, perceba que ele representa cerca de 40% da sua receita, então teve tanta queda no preço e a queda no volume de vendas. Então por isso que a receita caiu de quase 2 bilhões para 1,4 bilhão. Mas na ótica anual, a empresa ainda apresentou crescimento de receita de 6,3 bilhões para 7,2 bi. E outro ponto muito importante é que a receita caiu sim, porém os custos não caíram na mesma proporção. Aí a empresa teve uma queda de 26% na sua receita, enquanto o custo do produto vendido só caiu 16%. Consequentemente, o lucro bruto despencou 38%. E o que é o lucro bruto? Pega a receita líquida menos o custo do produto vendido. Aí tanto o lucro bruto caiu e as margens também acabaram caindo. Então vários pontos agregaram na redução do balanço da Unipar, pelo menos aí de forma pontual, para o quarto trimestre de 2022. E se esse ponto continuar, a empresa deve apresentar queda no seu lucro para 2023. Porém, um dos pontos que eu citei é que a empresa possui mais dinheiro em caixa do que dívida, e perceba o fluxo de amortização da sua dívida bem tranquilo em relação à geração de caixa e a posição em caixa que a empresa possui. Então, sobre o endividamento, a Unipar está bem tranquila. Fora que a empresa é uma forte geradora de caixa, porque na ótica operacional eles geraram 2 bilhões, investiram 338 milhões e a empresa recomprou e pagou 1,4 bilhão de proventos, fora a variação cambial, já que a empresa também atua na Argentina. Então a Unipar é uma forte geradora de caixa e boa parte dessa geração é destinada para o acionista em dividendo, JCP e recompra de ações. E julgo eu, eles deverão seguir nesta linha. Então pessoal, comentamos aí brevemente sobre o balanço da Unipar. Então comenta se você possui em carteira, e deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso à planilha com projeções, a vídeos semanais para os membros, que eu já postei quase 100, e acesso ao Telegram, onde discutimos sobre muitas coisas. E caso você não goste, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.